Nesse sábado não tem UFC numerado, mas vai ter um Fight Night de luxo na Arábia Saudita. Na luta principal, Israel Adesanya contra Nassourdine Imavov. Na co-luta principal, Michael Page contra Shara Bullet, o Shara Magomedov, e também Sergey Pavlovich contra Jairzinho Rozenstruik. E eu vou palpitar todas as 3 principais lutas do UFC na Arábia Saudita no vídeo de hoje. Vamos lá! Mas antes, pessoal, antes de eu deixar os meus palpites, eu quero lembrar pra vocês que a Stake tá com um site novo, a stake.bet.br, e até o dia 31 de março, o site antigo, stake.com, vai deixar de existir. Então, pra você que quer fazer uma fezinha no UFC da Arábia Saudita nesse sábado, corre logo e cria sua conta no novo site da Stake, para que você não perca o seu dinheiro no site antigo e continue apostando na patrocinadora oficial do UFC. Para criar sua conta nova na Stake é muito simples, acesse o link no primeiro comentário fixado ou no QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Depois é só sacar o dinheiro que estava na sua conta antiga e transferir para a conta nova. Dito isso, vamos ao vídeo e eu tenho muita coisa para falar sobre a luta principal da noite. Israel Adesanya contra Nassourdine Imavov. E é muito interessante ver como o mundo gira. Eu acompanho a carreira do Israel Adesanya há muito tempo. Eu vi todas as lutas dele. Desde a época onde ele era mais conhecido por ser parecido de rosto com o Jon Jones. E aí a gente viu a ascensão dele no UFC, fez 4 lutas em 2018, chegou em 2019 como um forte candidato, uma grande promessa da categoria, e ele acabou vingando em 2019, foi talvez o melhor ano da sua carreira, onde ele bateu Anderson Silva, foi campeão interino contra o Kelvin Gastelum e ainda nocauteou o Robert Whittaker. Começou então a era Adesanya, um reinado no peso médio que durou até 2022 e contou com 5 defesas de cinturão, que fez Adesanya se tornar o segundo maior campeão da categoria dos médios, atrás apenas do seu grande ídolo Anderson Silva. Só que tudo começou a desandar quando ele perdeu seu cinturão em 2022 para o seu grande rival Alex Poatan. Mas ele teve a sua redenção em 2023, no ano seguinte, quando teve uma revanche imediata e ele nocauteou o brasileiro, uma vitória que hoje em dia se valorizou muito, já que o Poatan tá destruindo todo mundo no UFC. E vamos lá, muita gente pode dizer que a derrota pro Poatan na primeira luta foi o que desandou a carreira do Adesanya. Mas por incrível que pareça, pode ser a vitória contra o Poatan que desandou. Foi um comentário que eu vi lá no sexto round, do Renato Rebelo comentando sobre isso. O Adesanya recentemente deu uma entrevista, ele falou que foi um livramento tão grande, foi uma superação tão grande pra ele treinar, se esforçar pra vencer o Poatan, que aparentemente o cara deu uma relaxada. Depois que ele cumpriu esse grande objetivo, parece que ele não tá ligando mais pra carreira como antes. Adesanya, que era um cara extremamente vaidoso com seu legado, com a sua carreira, cada luta ele tratava como se fosse um capítulo de um livro sendo escrito, e aí entende-se que depois dessa vitória contra o Poatan, o cara meio que relaxou, teve o maior desafio da sua carreira, venceu, prevaleceu e assim deu aquela relaxada. Eu, na verdade, tenho uma teoria um pouco diferente. Sim, eu acho que essa vitória contra o Poatan pode ter feito o Adesanya relaxar, mas eu acho que o que realmente mexeu na cabeça dele foi a derrota para o Sean Strickland. Eugene Bareman, o seu grande mentor, a pessoa mais próxima do Adesanya dentro do mundo das lutas, disse que, de todas as derrotas que ele sofreu na sua vida, a derrota que mais doeu foi justamente contra o Sean Strickland. E o próprio Adesanya também já confessou que, se fosse para vingar qualquer derrota de toda a sua carreira, seja kickboxing, boxe ou MMA, a única que ele queria e quer vingar é a derrota contra o Sean Strickland. Naquela noite onde ele foi humilhado e completamente dominado, tratado como um amador, a partir dali, aí sim, eu acho que a carreira do cara simplesmente desandou. A partir dali, a carreira do Adesanya mudou completamente. Isso pode ter somado com esse relaxamento que teve depois da vitória contra o Poatan? Eu acredito que sim, mas eu acho que o grande responsável por essa derrocada que o Adesanya enfrenta hoje foi o Sean Strickland. E olha só que interessante, a gente viu todos os capítulos da carreira do Adesanya. A gente viu o início, a gente viu a época onde ele era uma promessa, a época em que ele foi um campeão, perdeu o cinturão e agora ele é o veterano. Ele não é mais a promessa, ele não é mais o campeão. Agora, Adesanya, pela primeira vez na carreira,
faz o papel de veterano, aquele cara que já viveu de tudo na carreira, que já foi campeão, já teve seus momentos de glória e agora tá entrando na última fase da sua carreira, com 36 anos de idade. Tá mais próximo do fim do que do começo. Do outro lado tem Nassourdine Imavov, que nesse final de semana vai fazer a maior luta de toda a sua vida. Depois do cinturão, a Adesanya é talvez a maior luta que o peso médio tem a oferecer. E esse presente caiu no colo do Nassourdine Imavov, que vai fazer a luta da vida dele. Fazendo uma comparação tanto tosca, se em 2019 o Adesanya era a promessa enfrentando o grande veterano, a lenda Anderson Silva, o Adesanya é o veterano, o Adesanya é a lenda e o Imavov é a promessa, entre aspas. Sendo bem sincero, eu acho que essa luta vai definir qual vai ser o futuro do Israel Adesanya. Vai definir onde tá a cabeça dele, onde ele se encaixa na atual conjuntura da categoria, até porque o Nassourdine Imavov, beleza, pode não ser um devorador de mundos, mas ele representa a elite atual do peso médio. Se o Adesanya não passar pelo Imavov, provavelmente ele não vai voltar a disputar um cinturão e muito menos voltar a ser campeão da categoria. Vai ficar ali no meio da tabela fazendo lutas interessantes, as money fights. Apesar da má fase, 3 derrotas nas últimas 4 lutas, não é como se ele fosse um Tony Ferguson da vida. Na luta contra o atual campeão Dricus du Plessis, eu achava que ele estava vencendo. A grande maioria dos jurados viu isso também. Não só os oficiais, mas também os sites especializados. Então o Adesanya ainda não tá morto, ainda tem gasolina no tanque e ele quer provar exatamente isso. O problema é a motivação, agora vindo de 2 derrotas seguidas para os 2 últimos campeões da categoria. Em contrapartida, o outro cara tá partindo para a luta mais importante da sua vida. A motivação tá nas alturas. Pode ser que esse seja o grande diferencial da luta. Além do mais, Nassourdine Imavov é conhecido pela trocação. Majoritariamente ele é um striker. Só que seus últimos vídeos de treino na academia mostraram ele quedando simplesmente o Cyril Gane. Nassourdine Imavov, o nome já entrega, tem descendência russa e tem uma base forte no wrestling. Pode não ser o melhor, mas ele é bem forte no setor. E apesar de não ter mostrado tanto isso em lutas passadas, eu acho que agora vai ser o momento, porque, mais uma vez, é a luta da vida dele. Ele tem que fazer o que for necessário para vencer. Em condições normais, se fosse o Adesanya de 2 anos atrás, eu apostaria minhas fichas nele. Mas dado o momento, o que tá em jogo e a posição dos dois, a mente dos dois nesse momento, eu acho que não dá para negar que o favorito dessa luta vai ser o francês. Acho que o Imavov vai fazer de tudo, vai misturar as ações, vai tentar botar para baixo e por mais que não faça um domínio ou uma luta empolgante, eu acho que Nassourdine Imavov vai vencer Israel Adesanya no UFC da Arábia Saudita. Esse é meu palpite. Passando agora para qual luta principal da noite, Chara Bullet contra Michael Page. Sinceramente, eu acho que essa é a grande intriga da noite. Michael Page, apesar de não ter sido campeão nem do Bellator e muito menos do UFC, querendo ou não, ele é uma grande referência quando o assunto é strike. Seja no Bellator, seja contra o alto nível, seja no UFC, o cara tem uma trocação simplesmente diferenciada. Ninguém no MMA conseguiu trocar de igual para igual com Michael Page. Até o Ian Gary, no auge da sua carreira, decidiu virar jiu-jiteiro para não ter que lidar com o kickboxing do inglês. E sendo bem sincero, o Chara Bullet também é um cara bem diferenciado na trocação, mas eu não acho que o jogo dele vai encaixar muito. A trocação dele é muito baseada em chutes, ele não usa jab, ele usa aqueles chutes laterais do karatê. E assim, contra alvos mais estáticos, que não se movimentam muito, até que funciona. Mas contra o Michael Page, que tá sempre quicando, que tá sempre na ponta dos cascos, se movimentando pro lado e pro outro, eu não sei se isso vai ser tão efetivo. Na minha visão, acho que não vai pegar tanto assim. Então de duas uma, ou o Chara Bullet vai ter que virar um grappler da mesma forma que os últimos strikers que enfrentaram o Page fizeram, ou sinceramente eu acho que o Michael Page vai surpreender e bater a promessa russa. Essa luta vai ser a maior intriga da noite, tô bem curioso pra ver o que é que vai acontecer, mas o meu palpite final vai pra Michael Page. Acho que dessa vez o veterano prevalece. E pra encerrar, Sergey Pavlovich contra Jairzinho Rozenstruik. E sinceramente, pessoal, espero muito estar errado. Espero muito estar errado. Mas acho que essa luta pode ser a pior luta da noite. Acho que pode ser uma grande decepção. Aqueles dois lutadores pegadores, um com medo da mão do outro. Um caso parecido que aconteceu, por exemplo, na luta do Francis Ngannou contra o Derrick Lewis. E acho que isso pode acontecer também, principalmente do lado do Jairzinho Rozenstruik, que apesar de ter mão de chumbo, nas últimas lutas ele tem sido o cara mais tático. Não tem se arriscado muito, tem usado mais a distância, pontuando aos poucos. Foi o que ele fez com o Gaziev, foi o que ele fez inclusive também contra o Taito Iwasa, que vem de 4 derrotas seguidas. Se tinha uma luta pra ele se soltar, era contra o Taito Iwasa. E acho que contra o Sergey Pavlovich vai ser uma coisa parecida. Espero que tenha nocaute, mas a minha previsão é que vai ser uma luta bem monótona. Uma boa alternativa para o Pavlovich nessa luta, Pavlovich inclusive que vem de uma fase bem ruim,
foi nocauteado pelo Tom Aspinall em 1 minuto e foi dominado pelo Alexander Volkov, uma boa saída pra ele é tentar finalmente as quedas. Pra quem não sabe, o Pavlovich tem base na luta agarrada. E o Jairzinho Rozenstruik é uma verdadeira tartaruga de costas quando é quedado. Então tem dois cenários. Se o Pavlovich apostar no grappling, eu acho que ele consegue vencer. Mas se for uma luta de trocação, aí eu dou a vantagem pro Jairzinho Rozenstruik, que tem mais armas, é mais pragmático e tá vivendo um momento melhor do que o russo. Meu palpite final é Jairzinho Rozenstruik por decisão unânime. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.